Convoco o senhor secretário vereador Roberto do Eleven para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, encontra-se em plenário os vereadores Duvenil Silvério, Fernando Petiti, Dr. Elton, Lino Bispo, José Dimas, Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que o poder manda o povo, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Bom dia, certinho. Bom dia. Deixa eu achar alguém. Não, alguém está usando. Daí já ouvi. A Paloma, eu acho que eu vi pouco. De escola. Ah, é? É porque eles nunca... Bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Bom. Eles nunca conseguem acompanhar a sessão, à noite. À noite, né? Aí eu falei, aproveita que é durante o dia, fica aqui, dá embaixo na transmissão, vê os bastidores, né? Pra aproveitar. Vivenciar essa experiência. Parabéns, parabéns. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom, Bom dia. opa. Tenho, claro. Solicito ao vereador José Dimas que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Projetos novos a serem lidos, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo 7063-2018, PL 283-2018, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a contratar profissionais da área de psicologia para atuar em escolas da rede pública municipal, do ensino básico e da outras providências. Comissões Justiça, Educação e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/8/2018. Processo 7064/2018, projeto de lei 284/2018, autoria da vereadora Juliana Fraga, autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a celebrar convênios ou parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público para a contratação de profissionais habilitados na área da psicologia e clínicas do mesmo segmento, visando atendimento para a rede pública de ensino e da outras providências. Comissões Justiça, Educação e Economia. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/8/2018. Processo número 7138 de 2018, projeto de lei 285/2018, autoria do vereador Sérgio Camargo, denomina a Rua 27, localizada no loteamento Setteville, Altos de São José, de Rua Soldado PM Leonardo César Assunção Rodrigues de Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/8/2018. Processo 7196/2018, projeto de lei 286 de 2018, de autoria do vereador Rogério Ciborgue. Obriga os equipamentos públicos e privados à disponibilização dos locais de descanso para os profissionais de enfermagem e de saúde no município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Saúde e Economia. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 13/8/2018. Processo 7197/2018. Projeto de Lei 287/2018, de autoria do vereador Rogério Ciborgue.
autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a exigir a contrapartida dos municípios cujos munícipes são atendidos na rede pública de saúde municipal de São José dos Campos, em hospitais, pronto-socorro e postos de saúde, visando ressarcir valores ao Sistema Único de Saúde no âmbito desta cidade. Comissões Justiça, Saúde e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas 13/8/2018. Processo 7198 de 2018, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wagner Balieiro, cede o título de cidadão joseense ao senhor Héctor Henrique Giana. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 13/8/2018. Retificando o processo 7198/2018, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wagner Balieiro, 25 de 2018. Processo 7249, retificando processo 7247/2018, projeto de lei 288/2018, autoria mesa diretora, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 3.300.000, Comissão Justiça, rito ordinário, término de prazo para emendas 6/8/2018. Rito urgente. Senhor presidente, esses são os projetos lidos que constante na pauta da sessão de hoje. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização de pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por ser de conhecimento de todos, e solicito também o adiamento por uma sessão de 2 processos. Primeiro, adiamento por uma sessão do processo de autoria do vereador Marcão da Academia, processo 3326/2017, PL 105 de 2017. Também, adiando por uma sessão, o processo de autoria do vereador Marcão da Academia, 6406 de 2017, projeto de lei 216/2017. Peço a inclusão para leitura, simplesmente, 3 projetos do Poder Executivo, processo 7252/2018, PL 289/2018. Processo 7254/2018, PL 291/2018. E processo 7255/2018, projeto de lei complementar 15 de 2018. Também de autoria do vereador José Dimas, para leitura, o processo 7253/2018, PL 290/2018. De autoria do professor Calazans Camargo, processo 7256/2018, projeto de lei 292 de 2018. De autoria do vereador Juvenil Silvério, para leitura, processo 7260, PL 293/2018. De autoria do vereador Juvenil Silvério, processo 7261/2018, PL 294/2018. E também para leitura, processo 7262/2018, PL 295/2018. Para votação, a inclusão de um processo e um requerimento do vereador Lino Bispo, processo 7259/2018, requerimento 1799 de 2018. Obrigado.
Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Senhor presidente, bom dia, vereadores, público presente, imprensa que nos acompanha aqui. Eu gostaria de solicitar da mesa diretora e do senhor presidente que pudesse retirar a emenda número 1, de minha autoria, ao processo 6196/2018. Retirar a número 1, a emenda número 1, pois nós já submetemos outra emenda, que é a número 3. Com a palavra, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, solicito que, ao final da sessão, nós possamos homenagear a mãe da Maria Antônia, aquela que foi do Departamento de Eventos, mulher do Reis, a mãe dela, a Maria Beatriz Alvarez, falecida ontem e será cremada no dia de hoje. Maria Beatriz Alvarez, é mãe da Maria Antônia. Vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, pedi um minuto de silêncio também, senhor presidente, para uma tia aqui da uma assessora minha aí, que faleceu ontem, a senhora Aparecida Pereira de Carvalho. Faleceu, que Deus conforte os familiares, dê ela um bom descanso e força de Deus para toda a família. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, peço ainda para inclusão para a votação, de autoria do vereador Wagner Balieiro, um processo 7198, projeto decreto legislativo 25 de 2018. Obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Elton, e logo na sequência solicita o vereador Rogério Ciborgue que faça a leitura dos processos solicitados. Obrigado, presidente. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio ao senhor Arnaldo Tavares de Lima. Esse senhor faleceu nessa manhã. Ele é envolvido bastante com brigada de incêndio, tem feito um trabalho bem bonito aqui em São José. Infelizmente, ele faleceu nessa manhã ali, aos cuidados do Hospital Pio XII. Também gostaria de solicitar um minuto de silêncio para a senhora Cecília Teixeira Bertalô. Ela é tia da minha esposa,
faleceu ontem pela manhã. O enterro aconteceu agora, na hora do almoço. Então, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio ao senhor Arnaldo e à senhora Cecília. Muito obrigado. Conforme solicitado pelo presidente e pela mesa diretora, pauta da 39ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, 28 de junho de 2018. Inclusão para leitura, conforme autorizado e votado por esse plenário. Processo número 7252/2018 é o projeto de lei número 289/2018, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre a permissão de uso de uma área de terreno de domínio público municipal para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e da outras providências. Comissões Justiça e Planejamento, Planejamento Urbano, o rito é urgente, o término do prazo para emendas, 6 de agosto de 2018. Obrigado. Processo número 7254/2018, é o projeto de lei número 291/2018, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de contrato de gestão e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, o rito é urgente, o término do prazo para emendas, 6 de agosto de 2018. Processo número 7255/2018, é o projeto de lei complementar número 15/2018, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre o fomento para a realização de projetos esportivos não profissionais e culturais e da outras providências. Comissão Justiça, Economia e Esportes, o rito é urgente, o término do prazo para emendas, 6 de agosto de 2018. Processo número 7253/2018, é o projeto de lei número 290/2018, de autoria do vereador José Dimas, onde dispõe sobre a criação do registro de câncer de base populacional do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Saúde, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018. Processo número 7256/2018, é o projeto de lei número 292/2018, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, onde autoriza a Prefeitura Municipal a reestruturar o programa UBS Resolve como legítima atividade programática de saúde, com objetiva inserção técnica nos sistemas orçamentário, financeiro e organizacional público. Comissão Justiça, Economia e Saúde, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018. Processo número 7260/2018, é o projeto de lei número 293/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a Rua 16, localizada no loteamento 7 Vila e Altos de São José, de Rua Ciniro Pires de Moraes. Comissão Justiça, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018. Processo número 7261/2018, é o projeto de lei número 294/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a Rua 17, localizada no loteamento 7 Vila e Altos de São José, de Rua Lúcia Maria Pires de Moraes. Comissão Justiça, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018. Processo número 7262/2018, é o projeto de lei número 295/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a nova ligação entre o residencial Tom Jobim e o Jardim Santa Luzia, de via Rafael Silva Azevedo. Comissão Justiça, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018. Senhor presidente e plenário, foram esses os processos autorizados e votados por essa casa para que pudesse fazer a inclusão para leitura nessa data. Foi.
Com a palavra, vereador Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vocês que estão aqui nas galerias. Eu queria falar sobre o... Bom dia. Não, eu falei boa noite, desculpa. Estou acostumado com boa noite, bom dia. Eu estou muito adiantado, né? Já é boa tarde? Já é boa, que nós não almoçamos ainda. Falei bom dia também. Boa tarde. Qual que é o processo, vereador? O 7254 fala sobre fomento. Nós acabamos de ler um projeto muito importante que vem do Executivo, que é um projeto que se trata da modernização da nossa LIF Municipal do Esporte. Nós participamos de várias reuniões, o vereador Marcão da Academia, o Rogério Ciborgue estiveram presentes no governo, com o procurador também da Prefeitura, Secretaria de Esportes, técnicos da Secretaria de Esportes, próprio secretário, para a melhoria da LIF. A LIF, a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, é um dos grandes diferenciais das políticas públicas para essa área da nossa cidade de São José dos Campos. Então, entre algumas melhorias, está aí a possibilidade da destinação de até 100% dos impostos de IPTU e ISS devido pelas empresas apoiadoras. Antigamente era só 50%. As escolinhas de iniciação esportiva, os projetos sociais que não podiam participar da LIF do esporte agora vão poder. Também dentro do montante total da verba destinada à LIF, 5% fica reservada com o PCD sem contrapartida. As equipes que captaram na LIF federal, LIF estadual no ano anterior, até 50% do valor captado no ano anterior em LIF federal estadual, com o intuito de incentivar as equipes e atletas a buscarem recursos nas LIF federal e estadual. Na LIF municipal, até 50% desse valor captado no ano anterior será isento de contrapartida, a contrapartida de 20% que é exigida, e principalmente, muito importante, é a questão da desburocratização do processo, que hoje o empresário que vai apoiar ele tem que assinar 16 documentos em várias etapas, então é bastante burocrático. Então, facilitar que haja aí uma interação melhor entre o apoiado, a equipe, o atleta individual e o apoiador, né? Também a figura do apoiador solidário. O que é o apoiador solidário? Aquela empresa que quer participar também do projeto. Muitas vezes é uma empresa que não tem tributos recolhidos a nível municipal, ISS, IPTU, mas ela quer participar daquele projeto esportivo. Então, ela entra no projeto juntamente com a empresa que teria aqui esses recursos, e seria o apoiador solidário, um apoiador parceiro no projeto. Então, são várias melhorias. Nós temos certeza aí que vai ser um grande avanço para o desporto de São José dos Campos. Então, nós precisamos de celeridade, que os pares nos ajudam a votar, porque logo estarão entrando os projetos das equipes, dos atletas, e nós precisamos que já estejam em vigor essas novas normas para que a gente consiga alavancar e que eles consigam os seus apoiadores. Eu também queria falar rapidamente, bem rápido aqui, do projeto 292 que protocolamos hoje, que autoriza a Prefeitura Municipal a reestruturar o programa UBS Resolve como legítima atividade programática de saúde, com objetiva inserção técnica no sistema orçamentário, financeiro e organizacional público. Essa é uma lei que torna esse programa UBS Resolve, que está sendo um grande programa, onde as coletas de amostras para análises clínicas e exames de análises clínicas são feitos nas próprias UBS, vários procedimentos básicos estão começando a ser feitos nas UBS, tem sido um sucesso para que se torne um programa de Estado, continue em próximos mandatos, em próximos governos, realmente como programa de Estado e como fundamentado realmente como um programa com bases legais. Esse é o PL que nós apresentamos e foi lido hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, através do Facebook. Senhor presidente, para falar também sobre o mesmo processo, acho que o vereador Calazans, professor Calazans estava falando, o projeto de lei complementar número 15/2018,
que fala realmente sobre toda essa reestruturação, né, essa readequação da LIF. Acompanhar aqui, acho que o vereador professor Calazans falou muito bem, a gente primeiro tem que também parabenizar a abertura do governo, do Poder Executivo, da Prefeitura, em estar aberto a discutir sobre essas melhorias que há muitos anos não tinha, e discutir com a Casa de Leis, os vereadores envolvidos com a parte do esporte. Teve várias reuniões junto com o vereador Ciborgue, o vereador Ciborgue, o professor Calazans, o secretário de esporte, Paulo Sávio, o secretário de governança, e foi importante isso para a gente também levar a demanda de todas as modalidades esportivas que tanto precisam dessa lei. Assim também como fizeram a apresentação lá na CI, né, vereador Ciborgue? Na CI, sobre a LIF estadual e a LIF federal, e também já algumas mudanças dentro dessa lei, algumas propostas das mudanças já para a LIF municipal. Então, foi a participação de várias modalidades, vários atletas, né? Vários empresários que já participam e que são interessados, e aqueles que se interessam também a participar mais e ajudar as modalidades esportivas, né? Deram sugestões, verdade, vereador Calazans, deram sugestões. Então, isso é importante. A gente batalhou muito, brigou muito, para que tivesse, sim, uma prioridade, pela primeira vez, ter isenção da contrapartida e que fossem dados justamente para os atletas PCD, para o paradesporto, que são modalidades que têm que ser ajudadas, têm que ser trabalhadas, tem muita dificuldade, tem mais gastos, precisa de uma comissão técnica especializada, e eles tinham dificuldade para isso. Então, que nem aqui, acho que o vereador já tinha comentado, 5% do orçamento da LIF está sendo destinada ao paradesporto, com isenção dos 20%. Né? Então, pela primeira vez, né, vereador Ciborgue? Pela primeira vez está sendo feito isso, e a importância disso. Contrapartida do 20%, que a empresa tem que dar a contrapartida do 20%, também pode ser colocado outros terceiros para ajudar esse 20%. Então, outras empresas podem entrar, somar para ajudar a contribuir com esses 20%, já da isenção da contrapartida da empresa primária que colocou, e com esses 20% pode diferenciar. Então, a gente também pode diferenciar, pode complementar as empresas para ajudar a repor esses 20%. Mas, senhor presidente, só para finalizar também, a importância desse projeto está sido a leitura hoje, mas a importância de aprovar o mais rápido possível, a todos os vereadores, a gente também pede aí. Por quê? Porque já abre agora a época, o tempo, para os empresários, para as equipes correr atrás das empresas, para entrar com os projetos, porque leva um tempo. E já abre agora o mais rápido possível, já em julho, se eu não me engano, né, vereador Ciborgue? Já abre agora e precisa que o projeto seja aprovado para todas essas mudanças estarem já para as empresas que vão fazer os patrocínios, vai ter o apoio às modalidades, já contribuir, já está valendo para esse projeto. Então, agradeço e peço a colaboração de todos os vereadores o mais rápido possível, que a partir de todo o processo das comissões, que já sejam aprovados esse projeto. Com a palavra o vereador Rogério Ciborgue, eu vou pedir, por favor, aos vereadores que sejam mais sucintos em suas falas e nos concentremos na ordem do dia. Com a palavra, o vereador Rogério Ciborgue. Muito obrigado, presidente. O senhor já foi mais simpático com a minha pessoa. Mas agradeço o senhor permitir que eu possa desfrutar aqui sobre o projeto do esporte. Chegou a minha hora de poder falar, presidente. Muito obrigado. Esse projeto é um projeto importante. Eu estava dando uma olhada agora, quero agradecer ao governo de ter protocolado esse projeto aqui na Câmara Municipal. Ainda vamos debruçar sobre ele para saber mais coisas boas que virão. Uma das coisas que a gente pode citar, que eu estava lendo agora no projeto, é a redução de 3% para 2% do ISS, que antes algumas empresas, vereador Valdir Alvarenga, empresas como o caso de hospital, não podiam entrar na LIF municipal, pois o ISS delas são 2% em São José. Então, agora, essa redução. Então, quero agradecer ao Melo, porque quando você vai falar com recurso e verba, tem que ser o Melo.
o Melo conseguiu reduzir para que agora as empresas de 2% também possam fazer o aporte. Isso é muito importante para o esporte. Vossa Excelência, que apoia o esporte, sabe disso. Porque agora no campeonato de taekwondo, campeonato de judô, as empresas poderão ajudar também. E agora, através disso, elas poderão ajudar, né? Então, isso é uma citação, a citação do PCD também, que eu estava olhando ali, quero ainda ver se cabe alguma correção, alguma medida ainda que pode ser feita. Mas o mais importante é que esse projeto veio, demorou muito tempo, a outra gestão não mandou. Essa gestão, o prefeito Felício Ramute, o secretário Anderson e o Paulo Sávio conseguiram enviar esse projeto para a Câmara, que agora é a hora nossa dos vereadores poder ajudar os esportes de São José dos Campos, sem mexer no recurso, porque senão a gente não consegue trabalhar. Então, queria pedir que a gente possa dar os pareceres o mais rápido possível, porque várias entidades já estão nos procurando, porque agora o budget das empresas, vereadores, começam a partir de julho e agosto. E se não tiver com esse projeto prontinho, o prefeito sancionar agora, no início de agosto, as equipes vão perder o patrocínio de várias empresas de São José dos Campos. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Hesseborg pela compreensão dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, é só uma questão de ordem, que eu acho que a sessão foi marcada às 9 da manhã. Nós já estamos quase 1h da tarde. Ficou um tempão, um monte de gente falando aqui de um projeto que ainda vai ter data para votar, que vai ter que fazer parecer. Eu acho que a gente tem que caminhar para a pauta, discutir os assuntos aqui, por respeito às pessoas que estão aqui presentes no plenário, que já estão aqui desde as 9 da manhã, e focar na pauta. Eu acho que todos esses projetos vai ter dia de discussão, vai ter dia de parecer, vai ter dia de votação, vai ter tribuna à vontade para todo mundo falar, mas não vai votar, não vai fazer nada hoje em relação a esse projeto, debate outro dia. Com a palavra, vereador José Dimas. Não, só prorrogação. Não, só prorrogação. Senhor presidente, eu peço primeiramente para incluir para a votação o processo número 7247/2018, PL 288/2018, da mesa diretora. E também peço para a prorrogação agora da sessão, ok? Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação no plenário, nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2062/2017, veto parcial oposto pelo Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Um voto contrário, presidente. Por um voto contrário, veto mantido. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Só gostaria de justificar a posição do meu voto em virtude de que as mudanças, em virtude do veto, não trariam nenhum ônus à prefeitura. Eu creio que ele traz, na verdade, uma regularização ao projeto que foi colocado. Creio que isso, de alguma forma, pode ser escrito depois por meio do projeto, ser apresentado depois para instalação no município. Mas, de qualquer forma, quero também deixar bem claro que esse projeto, vocês podem fazer a leitura, é um projeto que rege todo o protocolo de atendimento de ressuscitação cardiopulmonar para o município, conforme o Comitê de Ressuscitação, que é um comitê internacional.
A minha colocação sobre aquilo que foi retirado, infelizmente, né, diz respeito somente a estabelecer um organograma adequado para esse atendimento. E isso não privilegia de nenhuma forma nenhuma empresa. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, fazer somente o meu comentário em virtude disso. Em votação, processo 6196/2018. Esse processo, ele possui 3 emendas, sendo que a emenda número 01, ela foi retirada pelo autor. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis à emenda número 2. Permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis à emenda. Por 3 votos favoráveis, a emenda número 2 está rejeitada. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade a emenda número 03. Com a palavra, vereador Ciborgue. Presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que nós conseguimos, com essa emenda 3, acrescentar mais uma cadeira no Conselho, e essa cadeira para o ciclista. Então, é muito importante, todos os vereadores se sensibilizaram, porque realmente precisa ser discutido, é um modal que está em alta, tem crescido muito em São José dos Campos. O Conselho de Mobilidade, né, o Conselho de Mobilidade que foi criado. Então, a gente conseguiu colocar nessa emenda que se aumentasse uma cadeira cativa para os ciclistas de São José dos Campos. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores, que com certeza a Prefeitura Municipal e o ciclista vai ser ouvido junto com nesse novo conselho. Muito obrigado, presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Três votos contrários ao projeto. Por 3 votos contrários, o processo está aprovado. Com a palavra, vereador Wagner Barreiro. Justificativa, tá? Senhor presidente, só fazer a justificativa. O Conselho de Mobilidade Urbana já tinha uma legislação desde 2015. Foi um processo que houve um debate muito grande com oficinas, discussão na audiência pública, por ocasião da construção do Plano de Mobilidade Urbana e, inclusive, do Conselho. Então, houve, e não foi uma, 2 reuniões, não, foram várias reuniões, houve debates aqui na Câmara. O que se está fazendo agora é simplesmente retirando a participação de diversos membros da sociedade civil do Conselho de Mobilidade, praticamente anulando todo um trabalho que foi feito e também mostrando que o que vale é tirar a população dessa participação e, principalmente, já tinha uma legislação, não cumpriu a legislação, não montou o Conselho e está simplesmente querendo fazer uma outra lei, tirando vários e vários membros da sociedade civil organizada. E tirando, inclusive, várias das prerrogativas. Por isso, a minha defesa era para que continuasse a mesma legislação e que fosse ela aplicada, porque foi o projeto que foi debatido com a população, que foi construído, inclusive, com representantes da Prefeitura e que, lamentavelmente, no dia de hoje, esta Câmara está aprovando a retirada de um conselho que tinha, sim, a participação da população. Em votação, processo 7028/2018. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui ainda prazo de emenda. Consulta ao plenário. Nenhuma manifestação, presidente Municipal. Não havendo manifestação, o processo está em condições de ser votado.
Em votação, processo 7028/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Ministério. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor parecer. Seu parecer. O seu parecer, caros vereadores, que não foram dados. Os pareceres dos vereadores incumbidos a se manifestar, como não tem manifestação dos vereadores, e depois de uma justificativa embasada do setor jurídico, baseado na responsabilidade desta casa, os nobres vereadores relatores perceberam que realmente é um risco muito grande e é uma indução aos nobres colegas de aprovar algo que depois poderemos ser alvo de uma questão de improbidade, inclusive. Então, baseado nisso, em comum acordo com os vereadores que assinaram, nós estamos pedindo ao senhor presidente para retirar a emenda 10 do projeto. Com a palavra, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, eu queria já colocar minha posição, porque eu sou um dos autores, não participei de nenhuma reunião aí para tirar minha assinatura e não retiro a minha assinatura do projeto. Então, minha assinatura permanece nessa emenda, né? Não há nenhum documento falando de retirada da emenda no GED, nem parecer, nem nada, não tem nada escrito lá. A emenda está lá, sem nenhum parecer. Eu fui autor dessa emenda junto, eu, aliás, fui que assinei por último. Inclusive, depois que vários vereadores da base governista assinaram, eu assinei por último. Então, eu não vou retirar minha assinatura. Eu não vou retirar minha assinatura, não fiz reunião com ninguém e não vou retirar minha assinatura da emenda número 10 em relação ao processo aí do parque. Não vou retirar e eu acho que tem que estar no documento ou o relator, o parecer do relator, com relação à questão do relator, da comissão, quer dizer, disso daí, ou os vereadores que se manifestam retirando a assinatura. Agora, por aqui, não dá para trabalhar desse jeito, não. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu queria também avisar aqui a comunidade que eu não vou retirar minhas emendas. Esta é uma luta de 23 mil assinaturas. Vi hoje o zap do grupo. O padre Célio, essa semana passada, levou o abaixo-assinado juntamente com os moradores. Eles fizeram as portas de igreja aqui do centro, agora já foram para o Morumbi. E dizer que é um projeto que não é da Vila Betânia, mas é da cidade de São José dos Campos. Portanto, legítima esta reivindicação. Somos todos parques, Vila Betânia. Eles têm trabalhado e apresentado propostas propositivas, vieram na audiência pública da Comissão de Economia, na semana passada, já encerrando, fizeram a proposta, entenderam como é o rito colocado aqui pela casa e conseguiram 11 assinaturas. Assinei, estou feliz, vamos ficar aqui o dia inteiro ou levantar o recesso, porque aí nós não temos recesso até votar tudo. Obrigada. A sessão está suspensa enquanto faço o documento de retirada das assinaturas. Reaberta a presente sessão.
Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, peço a inclusão para a leitura de um processo de autoria da vereadora Dulce Rita, processo 7266, PL 296 de 2018. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Venezuela. Aprovado por unanimidade, solicita o vereador Ciborgue que faça a leitura. Processo 7266/2018, projeto de lei 296/2018, de autoria do vereador Dulce Rita, onde denomina a via coletora 4, localizada no loteamento 7 Vila Altos de São José, de João Fernandes Rodrigues, o João Brastemp. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 13 de agosto de 2018, senhor presidente Venezuela. Em discussão, o processo 5137/2018. Inscrito para o processo, vereador Balieiro. Vossa Excelência tem um tempo de 15 minutos pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Caso outros falarão junto com você, será dividido o tempo igualmente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, de maneira especial o pessoal do movimento Somos Parque Betânia, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Nesse momento aqui está em discussão o projeto da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, sobre a questão dos gastos para o ano que vem. Então, eu vou pedir para o Miltinho ir passando aqui todo um retrato e informações sobre a questão do movimento Parque Betânia, mas eu vou falar da LDO, especificamente, de vários assuntos relacionados a esse processo. A LDO, para o ano de 2019, ela teve, inclusive, ali, uma variação de arrecadação de recursos, e um dos itens que teve um percentual bem grande acima da inflação de aumento foi justamente os impostos e as taxas. Que impostos e taxas são essas? Justamente taxa de lixo e IPTU. E, pelo que está lá, previsão de mais aumento em 2019, muito acima da inflação, em função daquela votação onde, de maneira muito injusta, o IPTU está diminuindo de alguns e aumentando de outros. Taxa de lixo diminuindo de alguns e aumentando de outros. Aliás, aumentando dos de baixo e diminuindo dos de cima. Então, é uma situação lamentável e, novamente, o item ali da LDO mostra claramente essa situação. Queria aproveitar para dizer que, em relação ao ano anterior, no projeto da LDO, nós estamos vendo aqui um aumento de quase 60% no valor gasto para publicidade, isso lá na Secretaria de Governança. O esporte de alto rendimento está tendo uma queda no valor de R$300 mil, falando tanto do esporte de alto rendimento, mas está caindo para a LDO, de acordo com a LDO, R$300 mil em relação ao ano passado. Então, o ano passado já teve uma queda grande, e agora, desse ano para o ano que vem, caindo mais R$300 mil nos projetos de alto rendimento. Também há uma mudança aqui em relação aos projetos de urbanização da Secretaria de Planejamento Urbano, né, a nova secretaria, onde os projetos de urbanização, os projetos urbanísticos, está tendo um aumento de mais de 60%, ou seja, de 3 milhões passando para 6 milhões, é onde justamente entraria essa questão da emenda do parque, que, somando com esse valor que já está aqui, poderia, pelo menos, iniciar as tratativas e viabilizar a questão do parque, nessa parte de projetos urbanísticos, onde você pode incluir itens relacionados à criação de parques. Aliás, deixar claro aqui que a emenda de recurso, 4 milhões, não é suficiente para a questão do parque, mas você tem essa parte dos 4 milhões, mais o dinheiro que já tem nessa dotação e mais a questão do próprio BID, que você pode utilizar dinheiro do BID para fazer aquisição de área com vistas à criação de parque, como já aconteceu em outras épocas, inclusive uma
aquisição de área para virar parque aconteceu até no governo do próprio governo do PSDB, em 2012. Também, na parte de análise aqui da questão do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós estamos vendo, na área de educação, uma certa diminuição, que já chama atenção ano após ano, da educação de jovens e adultos e da educação especial. Já estava muito ruim, está gastando quase nada, e agora a projeção é de corte na educação de jovens e adultos e na educação especial para aqui no município. Isso está escrito nos documentos da própria LDO. Também deixar aqui registrado que nós estamos tendo uma diminuição dentro aí da questão da saúde, né, na questão de construção de unidades de saúde ou de reforma e ampliação de unidades de saúde. Isso está diminuindo na LDO. Mas me chamou muito a atenção na área de saúde, que é um tema recorrente aqui, é a história dos remédios. A história do remédio é o Estado, é a Prefeitura, o remédio não tem, o remédio não aparece. Mas, quando a gente olha a LDO, a parte que trata relacionada a remédio está tendo um corte de quase 25% na assistência farmacêutica. Então, se o remédio é o problema, a LDO está sendo votada de uma maneira a piorar o problema, porque está cortando recurso nessa área. Está cortando recurso na área de assistência farmacêutica, 25%, que é o valor que está previsto o ano que vem, 25% menor do que estava previsto. Também colocar que, pela maneira como está sendo colocado a LDO no projeto, e principalmente na Secretaria de Mobilidade Urbana, aqui está novamente dizendo que 2019 é mais um ano sem resolver a questão do próprio BRT. O BRT é uma situação aí que precisa ser resolvida, era um financiamento conquistado junto à Caixa Econômica Federal, mas o valor estabelecido na LDO praticamente prevê que não vai se usar mais esse recurso, praticamente coloca um valor muito aquém daquilo que foi liberado no financiamento. Então, é uma situação onde a questão do projeto do BRT, pelo que a gente vê aqui, a administração ele está abandonando, se continuar, pelos itens e valores colocados aqui na LDO. Estou dizendo isso porque nós temos aqui, por secretaria e por serviços e obras que poderiam estar sendo discutidos na LDO, muitas mudanças, e mudanças que afetam diretamente o dia a dia da população. Essa questão da área de mobilidade, na questão da saúde, na questão de outros serviços que estão tendo algumas variações e que, muitas vezes, você precisa ter um debate apresentando esses números e explicando pela população. No estudo que a gente fez, essa situação de diminuir verba para a educação especial, educação de jovens e adultos, diminuir assistência farmacêutica, praticamente abandonar o BRT, e, ao mesmo tempo, você ter a área de esporte caindo também o valor aqui, pelo menos na área de esporte de alto rendimento. Então, você tem situações mostrando algumas mudanças acontecendo por uma gestão política que está tendo outras prioridades e não necessariamente atacar alguns problemas que a gente vê que são muito sérios aqui no município. Por fim, queria colocar também que, toda vez que nós temos a questão da LDO, vem uma planilha de meta atuarial do Instituto de Previdência. E é impressionante, né? E eu vejo aqui a planilha de 2017, de 2018, de 2019, e a própria planilha daquele projeto polêmico da questão do Instituto. É impressionante como que as planilhas não se conversam, como que as planilhas, mesmo mostrando a mesma coisa, em 2017, 2018, previsão de 2019, e aquilo que estava no projeto, usando os mesmos itens, conseguem apresentar toda hora um número diferente. Toda hora um número diferente. E números que, muitas vezes, poderiam, inclusive, fazer com que até a discussão do projeto tivesse sido de outra maneira, aquela discussão polêmica que deu do Instituto de Previdência. Eu estou com as 4 planilhas aqui. E são 4 planilhas que discutem algumas projeções, algumas utilizando os mesmos anos, algumas
até utilizando os mesmos itens, e mesmo com algumas alterações de resultados, ou mesmo com a mudança de projeto, como é que muda dessa maneira? Eu acho que, minimamente, se vai apresentar na LDO um cálculo atuarial para ser analisado e discutido aqui na Câmara Municipal, tem que ser apresentado um estudo sério, um estudo que realmente já vá de acordo com aquilo que foi votado na Câmara, discutido em relação às propostas que estão sendo colocadas. Nós vamos dar uma olhada nessa planilha. Essa planilha mudou sensivelmente de um ano para o outro, as planilhas que estão aqui, né? E, minimamente, o projeto deveria explicar, então, por que essas planilhas mudam tanto de uma hora para outra, mesmo quando elas até contradizem aquilo que foi apresentado no projeto que votou na Câmara. Nós votamos num projeto na Câmara, e que é com essa planilha aqui, e a planilha não bate. Para finalizar, dizer que esse projeto do Instituto do Servidor, e que também acabei de falar aqui, e que contempla vários itens dentro da LDO, é um projeto que tinha parecer jurídico contrário e escrito aos montes, inconstitucionalidade, escrito aos montes, que tinha problema de improbidade, uma série de coisas. Eu já escutei e discuti em vários projetos aqui na Câmara Municipal, projetos com pareceres jurídicos contrários. Nunca foi, né, deixando muito claro aqui, muitas vezes o processo ele é muito mais político do que técnico. É muito mais político do que técnico. E o parecer jurídico ele assessora nessa dinâmica. Ele aponta algumas situações que precisam ser corrigidas, mas ele é um parecer acessório, é um parecer para assessorar. O que vale mesmo é a votação dos vereadores. Por isso que eu digo aí, na questão da emenda, eu tenho visto aí essa história em relação aos pareceres, que existe inúmeros, dezenas de projetos, inclusive, que já foram votados nesta casa com parecer contrário. Vários, inclusive com os mesmos termos, inconstitucionalidade, improbidade administrativa. Muitas vezes, à medida que você vota esse projeto, você pode até sanar a irregularidade. Pode até sanar a irregularidade depois. Mas eu só estou dando um exemplo, por exemplo, do Instituto de Previdência. Se olhar lá, o projeto tem dezenas de vezes falando que tem problema. Então, é mais para dizer que nessa questão do Bosque Betânia, do Parque Betânia, a gente colocou várias fotos, imagens da luta do pessoal que eu tenho visto aí, colhendo milhares de assinaturas, e que eu tenho certeza que tem vários vereadores desta casa apoiando a causa do Parque Betânia. Ele é um processo muito mais político do que técnico. Se tiver a decisão de gestão, de querer fazer, faz. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma decisão de usar o recurso do BID para construir o Parque Ribeirão Vermelho, para construir o Parque Alberto Simões, inclusive com aquisição de área. Foi com verba do BID. Seja com verba sobrando, seja com verba que você depois poderia redirecionar, porque isso pode, como já foi feito várias vezes no BID, e poderia ser feito aí, por exemplo, na questão do Parque Betânia. Assim como você pode discutir a questão da própria emenda aqui. Tem a emenda da LDO, tem outras discussões de emenda, outras correções que precisam fazer, então vamos fazer, faz as correções que for necessário. Mas é possível fazer, precisa ter a questão política de querer fazer. É isso que é o principal, né? E nesse aspecto, muitas vezes eu vi falar aqui, que na gestão passada não queriam fazer outra coisa ali. Eu falei assim, olha, eu nunca discuti outro projeto na questão do Parque Betânia do que não fosse o parque. As únicas vezes que eu tive contato com aquela questão daquela área foi na discussão para ser parque. Na gestão passada eu não tive contato nenhum com história de prédio aí. E, desde o início, vendo a mobilização, que tem vários vereadores participando, eu me solidarizei, tento ajudar da maneira que eu posso, e quero novamente dizer aqui, é possível fazer. A questão é de gestão política, não ficar aqui na discussão técnica jurídica. Se for ficar na questão técnica jurídica, nós vamos levantar aqui. Não vou levantar uma dezena, não, vou levantar centenas de projetos que têm problema de técnica e jurídico. A questão é política. Nós vamos ter aqui um papel político nesse processo.
da questão das emendas, que, infelizmente, com a retirada das assinaturas, eu acredito que não vai nem prosperar a sua análise. Pode falar, vereadora Amélia. Bom, eu queria também reforçar essa questão da emenda 10, que a comunidade que está aqui conseguiu 11 assinaturas. Esta emenda, infelizmente, não irá a plenário, porque houve um memorando que foi anexado agora, e o memorando tem 5 assinaturas de retirada, e 6 assinaturas ficaram. Portanto, não tendo as 11 assinaturas, eles não se encontram em condições de ser votado. Então, eu queria colocar essa questão. A emenda 9 é a emenda que também o grupo que discutiu com os vereadores, ela não tem parecer da assessoria favorável, que é a emenda sobre o remanejamento dos 20% aqui da Câmara, que passará agora, a verba que pode o presidente remanejar sem consulta aqui ao plenário. Essa emenda tem o parecer contrário, é a 9. A 10 teve esse questionamento, então, portanto, ela não... E como já houve essa retirada, é outro momento, então ela não poderá ser discutida. Então, era essa questão que eu gostaria aqui, já terminando a fala do vereador Wagner Balieiro, na análise da LDO, dizer que, infelizmente, essa é uma questão bastante séria e que está aqui hoje. Infelizmente, vocês não vão poder ver a votação da luta importante de 23 mil assinaturas. Muito obrigada e parabéns pela luta. Inscrito para falar o vereador José Dimas. Senhor presidente, público aqui presente, interessantíssimo e importantíssimo o assunto, o tema desta sessão, que demora um pouco, é verdade, mas quando se vota leis de diretrizes orçamentárias, estou falando de responsabilidade com o dinheiro público. E governo sério tem responsabilidade com dinheiro público, para entregar a gestão não devendo mais de 300 milhões, mas sabendo gastar. Então, esse orçamento, o prefeito Felício Ramute, com seus secretários, preparou muito bem. Então, em várias áreas, nós temos responsabilidade com aquele valor. E nós não podemos mudar no meio do caminho, ou porque eu gostaria, porque eu acharia, ou sob pressão emocional. Então, por isso, eu também conclamo aos vereadores que têm motivo suficientemente para votar a favor dessas leis. A Dulce Rita gostaria de uma parte? Eu só queria lembrar, o vereador que nos antecedeu aí, que muito fácil falar da saúde do Instituto, dessa verba que ficou contingenciada, que números que não se cruzam, não sei o quê, esquecer o que aconteceu com o Instituto e com o repasse de verba na outra administração. Eu também queria falar para o pessoal do Bosque, que nós tivemos aí na LDO, vocês vieram me consultar como que entraria com a emenda. Falei que para entrar com a emenda, vocês precisavam fazer a emenda e entrar com 11 assinaturas. Mas isso não era garantia que as pessoas que tinham as 11 assinaturas, foi bem frisado isso, que as 11 assinaturas era tão somente para entrar com a emenda fora do prazo, certo? Vocês entraram e eu até assinei. Não, foi sim, moça. Não vou dizer coisa, foi tudo avisado. Essas assinaturas, vocês conseguiram as 11 assinaturas, inclusive a minha, mas isso não era garantia que o projeto fosse aprovado pelas pessoas que tinham assinado, facultando vocês a entrar com a emenda aqui dentro da casa. Bom, aí apareceu o jurídico aí, uma série de irregularidades com relação ao processo. Eu queria deixar bem claro que eu não retirei minha assinatura para continuar, mas que se por acaso o projeto for votado aqui dentro do plenário, eu vou ter que falar que o meu voto vai ser contra,
pelo apontamento do jurídico. Inclusive, o que eu queria também não deixar que vocês esqueçam, que dia 19 vocês estão com uma boa oportunidade, vocês já tiveram uma reunião com o prefeito, agendado pelo Sérgio Camargo. Sérgio Camargo está conduzindo muito dignamente todo esse processo. E dia 19 vocês têm uma reunião com o prefeito para discutir sobre isso, discutir olho no olho com o prefeito. Vocês vão ser recebidos pelo prefeito, pela comissão que já participou anteriormente. Então, não é pelo que está acontecendo na Câmara que a coisa não continua lá no Paço. Que o prefeito está separando o que está acontecendo aqui no Legislativo com os pedidos, inclusive tinha pedido, feito algumas propostas para vocês, ver algumas áreas, não sei o quê. Então, dia 19 vai ter esse retorno, dia 3 de julho, tinha marcado dia 19, depois foi desmarcado dia 3 de julho, 17 horas, vocês vão ser recebidos pelo prefeito, sim. Então, por favor, vocês entendam o que está sendo feito agora aqui na casa, entendam o aspecto político que ocorreu, porque vocês sabiam que não era garantia que esse projeto fosse aprovado pelas pessoas que tinham assinado. E, por favor, vão lá conversar com o prefeito, que o prefeito está com boa vontade de recebê-los, ele não se negou nenhum momento de atendê-los, está abrindo novamente, através do Sérgio Camargo, uma nova mesa para conversar com vocês. Não percam essa oportunidade de preservar a árvore, que nossa meta é a árvore, não é a politicagem que acontece, que vocês estão perdendo o foco aí. Por favor, não percam o foco. Obrigado, vereadora Dulce Rita. Você perder popularidade, aceitável. Mas perder credibilidade, vereador Walter Hart, é muito diferente. Portanto, a gente quer dizer que vamos voltar com a credibilidade, com a responsabilidade do legislador que não se move por emoções ou porque talvez alguém que não tenha compreendido o processo facilmente se torna presa de uma versão política mal orientada. Com a palavra, o vereador Walter Hart. Vereador José Dimas, muito obrigado por me conceder a parte, mas eu vou me focar em algumas frases ditas pelo vereador do PT. Primeiro, da mobilidade, aquele projeto que a gente votou anteriormente, ele foi secretário e não resolveu esse problema. Diz que fez muitas audiências e não propôs um novo conselho. Só aí. Queria falar também das maneiras como é apresentado a LDO. A LDO é feita por técnicos da Prefeitura com uma experiência e com informações de toda a cidade, inclusive nossa, inclusive da Câmara. Por isso que se faz as audiências em todas as regiões das cidades, fazendo a captação dos anseios da população. Nem tudo é possível fazer. Nem tudo é possível fazer. E, por isso, os técnicos se debruçam e procuram fazer da melhor maneira possível. Quando a gente permite fazer um remanejamento de 20%, que é nós que fazemos essa autorização, esses 20% é exatamente para cobrir alguns enganos, alguns erros de interpretação das demandas que chegam. E o PT fez também as audiências da LDO do jeito que o PSDB faz. E repito que não sou nem do PSDB, eu sou de outro partido, mas eu tenho que reconhecer que a gestão do PSDB, inclusive essa, é calcada na responsabilidade, porque tem que responder pela lei de responsabilidade fiscal, que senão é penalizado. Esses dias, o Emanuel Fernandes, que foi criticado aí por uma passagem lá de trás, né? Aí a oposição se deleitou com essa informação. E por isso que, por mais que as pessoas peçam por Emanuel ser candidato, ele não quer mais. Por quê? É penalizado por coisas que às vezes não dependem nem dele.
Então, estou só fazendo um registro aqui, porque eu fiquei solidário ao Emanuel e também fui criticado por esses picaretas da vida, aqueles que nós chamamos de nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. Também meu caro Dimas, o vereador do PT falou sobre o BRT. Ele foi secretário de transporte, já disse, foi secretário de transporte. E aí tem uma pendência ainda para ser pago à empresa que fez o projeto, e a Caixa não autoriza pagar, porque está errado. Tem muitas barbaridades nesse projeto do BRT. Se quiser, qualquer dia eu preciso de 25 minutos para apresentar parte desses erros. Então, veja bem, inclusive, meu caro vereador Zé Dimas, essas obras que foi feita na Avenida São José, inclusive na 9 de julho, também não teve audiência. Não teve audiência. Fez, e aqueles quiosques que estão lá na Avenida São José, custou cada um pelo menos R$350 mil. Então, veja bem, né, a barbaridade que o vereador do PT faz. Falando no BRT, nós teremos boas surpresas para a cidade, porque muita coisa já está fazendo. Por exemplo, a Via Cambuí, que vai facilitar enormemente a mobilidade daquele povo do fundão da Zona Leste. Outra coisa, senhor presidente, foi falado aqui do Instituto. O Instituto, a lei que o projeto que nós aprovamos, que virou lei. Se não faz isso hoje, nós estaremos quebrados. Porque a dívida que o PT deixou, de 127 milhões, que acabou virando 170 milhões, é isso que o vereador do PT não conseguiu verificar. O orçamento que tem hoje para o Instituto é esse dinheiro que vai ser pago mensalmente ao Instituto, fruto da negociação que o Instituto, que a Prefeitura fez com a Previdência Social. Então, se não tivesse aprovado aquele projeto, nós estaríamos, no final do ano de 2017, com um rombo na Prefeitura de perto de R$200 milhões. Porque se entra 15 milhões e gasta-se 30 milhões para pagar aposentado e pensionista, está faltando 15. 15 vezes 13, que é um ano mais o 13º, dá 200 milhões, dá mais de 200 milhões. Finalizando, meu caro vereador e plenário, e o vereador Valdemar Vargas, você era vereador também, na época, administrar erradamente, sem a consciência e o estudo necessário, sabe o que acontece? Caiu agora uma conta para a Prefeitura pagar, que é o da REC. 54 milhões de indenização por um contrato que a doutora Ângela rescindiu com a REC. Isso sem falar, exatamente, sem falar de todo o processo judiciário. Dá quase 100 milhões, vereador Calazans. Um outro problema que o PT deixou também foi quando cancelou o contrato com a Mendes Júnior, do Anel Viário, e colocou lá uma outra empresa. O estádio Martins Pereira, viu, o vereador Robertinho da padaria, que é lá do São José, ficou penhorado. Quem que pagou essa conta? Emanuel Fernandes. Inclusive, lá do Parque da Cidade, quem que pagou foi o Emanuel. Então, administrar com seriedade é fazer o que tem que ser feito, da melhor maneira possível. E falando aqui, lá da Vila Betânia, aquela área, ela tem, vou arredondar os números, mais ou menos 8 mil metros quadrados. Na planta genérica, ela consta lá como o valor dela, 7 milhões, quase 8 milhões. A área total, como disse o vereador Sérgio, tem 32 mil metros quadrados. Então, no mínimo, seria 8 vezes 4, 32 milhões. Então, administrar com seriedade, com responsabilidade, é isso.
Não podemos cometer enganos e enganação. Quem vem falar aqui que pode fazer isso, está enganando, está enganando. Então, vamos falar a verdade para todo mundo. Era isso. Obrigado, virou a parte. Obrigado, vereador Walter Rasch. Vereador Robertinho da Padaria. Não, só uma colocação também, como se foi falado muito do Instituto, né, da Previdência, que também bem lembrar, Walter, que agora, que é a primeira vez também na LDO que o prefeito envia para essa casa, né, que é o aporte do Instituto, 77 milhões, Walter, que é de responsabilidade, inclusive, fiscal. Então, vale lembrar isso aí também, que foi muito comentado sobre isso naquela época, muita polêmica e tal. Então, vale lembrar esse aporte de 77 milhões. É por essas e outras razões, senhor vereador, que nós, vereadores que apoiamos um governo sério do Felício Ramute, somos a favor deste projeto de lei e da aprovação desta lei. Em votação, o processo. Informa a todos os vereadores. Nós temos apenas 10 minutos para votar, vereadora. Vereadora Amélia Naomi, primeira votação. Senhor presidente, nós, do Partido dos Trabalhadores, votaremos a favor da LDO, apesar das nossas emendas, as minhas, todas as emendas, foram rejeitadas pelas comissões, não vou aqui nominar todas as entidades e questões que a gente levantou, que nós apresentamos. Apesar disso tudo, estamos votando pelo sonho de uma cidade com mais qualidade de vida, com uma cidade que vai ter a via Cambuí, e ressaltar, foi o vereador Wagner, com o secretário de Transporte, que buscou a verba, que trabalhou nesse projeto e que hoje está sendo viabilizado, porque nenhuma obra se faz em 15 dias. Então, parabéns, Wagner, por toda essa labuta. E lamento, infelizmente, a emenda de vocês não está à votação. Emendas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 estão rejeitadas, conforme o artigo 57 do Regimento Interno. Emenda número 4, vereadores favoráveis. Primeiros como estão, os contrários se manifestem. Sérgio Camargo. Nenhum voto contrário, presidente. Nenhum voto favorável. Nenhum voto favorável. Que emenda é essa sua, Sérgio? Que emenda é essa sua? Com nenhum voto favorável, emenda número 4 foi rejeitada. Vou fazer de novo, então. Em votação, emenda número 4. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis. 3 votos favoráveis, emenda número 4 rejeitada. Emenda número 8 está prejudicada. Corrigindo, o vereador Sérgio Camargo e Renata Paiva votaram a favor da emenda. Então, 5 votos. Sérgio Camargo, obrigado. 5 votos favoráveis, está rejeitada a emenda. Subemenda número 1. A emenda número 8. Essa emenda perdeu o objeto. Emenda número 9, de autoria dos vereadores. Vereadores favoráveis. Primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 10. Essa emenda está prejudicada. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem.
Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Informo a todos os senhores vereadores que no dia 17 de julho, às 11 horas da manhã, fica convocada a sessão extraordinária, conforme lista de presença de todos os vereadores. Processo 7252/2018. Processo 7254/2018. Processo 7255/2018. Processo 2662/2018. Processo 2663/2018. Processo 4331/2018. Processo 4852/2018. Processo 7253/2018. Processo 7256/2018. Processo 7260/2018. Processo 7261/2018. Processo 7262/2018. Fica então convocada a sessão extraordinária para a votação desses processos e ainda ata da sessão da 39ª sessão ordinária, realizada em 28 de junho. Processo 7247/2018 e processo 7259/2018. Em votação, processo 7259/2018. Vou votar o rito urgente primeiro. Em votação, processo 7247/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão. Os contrários se manifestem. Esse processo possui prazo de emenda. Nenhuma manifestação quanto ao prazo de emenda, presidente. Em condição de ser votado, vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Também nenhuma manifestação, presidente. Processo 7247/2018, votado por unanimidade. Em votação, processo 7259/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, nenhuma manifestação. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 1216235/2017. Esse processo possui emendas. A emenda número 1 ao substitutivo foi retirada. Então, em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, substitutivo número 1. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Em votação, o processo 1142/2018. Vereadores, esse processo possui emendas. A emenda número 1 ao substitutivo número 1. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o substitutivo número 1. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação também. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 5111/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Informo ainda que esse processo possui emenda. Em votação, emenda número 1 ao processo 5111/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovada, unanimidade, emenda número 1. Em votação, processo 5111/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, nenhum voto contrário, presidente. Aprovado, unanimidade. Em votação, a ata da 39ª sessão ordinária, realizada em 28 de junho de 2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, nenhum voto contrário, presidente. Aprovado, unanimidade. Em votação, processo 7198/2018. Vereadores favoráveis, esse processo, informa os senhores, possui prazo de emenda. Consulta o plenário.
Nenhuma manifestação quanto ao prazo de emendas, presidente. Em votação, processo 7198/2018. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação. Nenhum voto contrário. Aprovado unanimidade. Com a palavra, vereador Lino Bispo. 1 minuto. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Ética dessa casa, eu estou convocando aqui os vereadores para uma reunião na próxima terça-feira, dia 3, às 10 horas da manhã, para deliberar sobre o processo 6985/2018. Com a palavra, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, só queria fazer um aviso aqui pela TV Câmara, que dia 5 de julho vai ter uma ação da Prefeitura, em parceria com o Ministério do Trabalho, das 9 às 16 horas, que é o Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência. A previsão é que seja ofertada 300 vagas de emprego para as pessoas com deficiência. O evento é gratuito, será realizado no CEF, no período das 9 às 16. O objetivo é aproximar os candidatos das vagas existentes do mercado e orientar as empresas que cumpram a legislação vigente sobre a necessidade de contratarem número mínimo de pessoas com deficiência em seus quadros. E vai também ter a assessoria jurídica para essas pessoas e parabenizar o prefeito aí de abrir essa oportunidade para as pessoas que têm deficiência, fazer esse encontro do mercado de trabalho com essas pessoas. Ideia brilhante do prefeito com o Mano. Parabéns, Mano. Vereadora Amélia Naomi. Senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, amanhã, sexta-feira, nós teremos uma audiência pública importante, que é a da Assembleia Legislativa, da Comissão de Orçamento. Então, é importante que os vereadores, que a comunidade, líderes comunitários, não só de São José, mas do Vale do Paraíba, participe desta luta. Está aqui o Eduardo, que vai trazer, já me disse, a reivindicação para que tenha um distrito policial na região do Putim, naquela área. Né? Eu acho que vai ter o apoio de todos, está sendo registrado isso, mas amanhã, às 10 horas, os prefeitos, vereadores, comunidade vão estar aqui. Parabéns, Caxambu, por acompanhar a sessão até agora. Muito parabéns. O vereador Juvenil apoia integralmente essa ideia. Parabéns. 1 minuto de silêncio pelo passamento de senhora Maria Beatriz Alvarez, solicitado o vereador Walter Hayashi. Aparecida Pereira de Carvalho, solicitado o vereador Maninho 100%. Arnaldo Tavares de Lima e Cecília Teixeira Bertalotti, solicitado o vereador Dr. Elton. Um bom recesso a todos, até 9h da tarde, encerrada a sessão.